Boa tarde a todos e bem-vindos a mais uma carta semanal do Instituto Mises Brasil. Turma, primeira coisa, nós estamos indo para a quarta turma da pós-graduação em Escola Austríaca de Economia. Ela começa em março do ano que vem, mas as inscrições já estão abertas, então recomendo a todos os interessados que façam a inscrição o mais cedo possível, porque essa turma vai encher. E não sei se todos sabem, mas mesmo para quem mora fora de São Paulo, pode ser conveniente, embora seja presencial, porque as aulas se dão uma vez por mês, às sextas-feiras, de 6 às 10 da noite, então no fim do dia. Sábado, 2 módulos, um pela manhã e um pela tarde, e domingo pela manhã. Então pode ser interessante mesmo para quem mora fora de São Paulo. É uma pós-graduação que a gente tem muito orgulho, tem tido bastante êxito e recomendo a todos que façam. Vou falar hoje sobre o seguinte, um artigo que saiu hoje na Folha de São Paulo, que a Folha me pediu para escrever, sobre a evolução do movimento liberal, libertário e conservador no Brasil. Eu acabei optando por fazer uma breve análise da evolução das ideias ultraliberais ou anarcocapitalistas e tal. Tem um pessoal que ficou chateado com a Folha ter me colocado como ultraliberal. Eu adotei esse rótulo de ultraliberal, assim como a Margaret Thatcher também era chamada de Dama de Ferro. Dama de Ferro tinha uma conotação muito negativa porque era um termo de tortura da Idade Média, mas a Margaret Thatcher falou, tá bom, Dama de Ferro, é isso mesmo, sou Dama de Ferro sim, por isso que vou fazer as coisas. E eu acho que a gente não deveria ter vergonha de ser qualificado como ultraliberal. Se estivesse falando sobre ultradireita, esse tipo de coisa, eu acho que estaria completamente equivocado. Mas ultraliberal eu acho que é um rótulo que faz sentido, porque no passado o liberalismo tinha uma conotação mais centrista, um pouco o que a gente chama de neoliberalismo, que tem gente que não acredita que existe, eu acredito que existe sim, e era um liberalismo mais suave, que fazia concessões a políticas consideradas de esquerda, né? Por exemplo, renda mínima, ou monopólio da moeda, ou agências reguladoras, ou coisas assim. Então, eu acho que o ultraliberalismo cabe bem para quem tem uma ideia laissez-faire do século XIX, quem é um minarquista consistente, ou quem é anarcocapitalista como eu sou. Então, não vejo problema nisso. Mas o que eu falo no artigo da Folha de São Paulo? A primeira coisa que eu coloco é, em 2013, menos 5 anos atrás, as pessoas que estavam nas ruas protestando eram pessoas que faziam protestos sobre os gastos da Copa do Mundo, ok? Mas principalmente as ruas estavam dominadas pelo movimento Passe Livre, que era uma busca de mais uma benesse, um direito, entre aspas, né? Mais Estado interferindo para dar descontos nas passagens, ou idealmente tornar as passagens gratuitas. E muito pouco tempo depois, a gente chega no ano de 2018, onde eu acho que o brasileiro médio se deu conta de que o PSDB sempre defendeu ideias de esquerda. Isso foi uma grande vitória, porque durante, sei lá, 25 anos, o PSDB foi considerado pelo brasileiro médio, pela mídia, por quase todo mundo, como um partido de centro-direita, ou algo assim, ou até direita, ou liberal, imagina. E finalmente eu acho que caiu a ficha, né? E essa ficha caindo se deve a uma soma de fatores. Claro que você teve o desastre das políticas econômicas da Dilma, que fizeram as pessoas abrirem a cabeça para aquelas políticas que não funcionaram. Você teve o fenômeno do Jair Bolsonaro, uma brilhante campanha que também ajudou a se perceber, ou seja, você apresentou uma outra opção no espectro político. Então aí as pessoas se deram conta de que havia mais lugares no espectro político e, portanto, o PSDB teria que ser realocado. Mas eu acho que o principal não é isso. O principal é um lento e gradual processo que começou lá no meio da primeira década, ou seja, lá em torno de 2004, 2005,
de disseminação de novas ideias que não existiam no Brasil. Acho que de um lado o conservadorismo britânico e de outro o ultraliberalismo, o anarcocapitalismo, as ideias da escola austríaca de economia. O austro-libertarianismo, por exemplo. O primeiro, o conservadorismo britânico, foi divulgado por muitas pessoas, entre elas pelo Olavo de Carvalho, professor Olavo de Carvalho, e as ideias ultraliberais e da escola austríaca de economia foram principalmente divulgadas a partir da instituição do Instituto Mises, mas vários outros institutos surgiram defendendo também ideias ultraliberais, vamos dizer assim. Esse processo, né, é um processo que vagarosamente foi conquistando mentes e paixões, principalmente na juventude. E eu fiz então, no artigo da Folha, uma explicação que vocês já ouviram aqui, que é a do time de futebol, né, de um campeonato de futebol onde nós estamos disputando, os ultraliberais estão disputando com o time socialista, que é o maior campeão, com o time marxista, com o time social-democrata, com o time conservador também, e assim tem um campeonato onde nós éramos os últimos sempre, nunca ganhamos uma partida sequer. Por quê? Porque esse time é formado por um goleiro, que eu coloco o goleiro como sendo o grande representante dessa doutrina. Então você tem o Marx, que seria o melhor goleiro, né? O mais citado nas pesquisas acadêmicas, é o dominante no Brasil, então seria o melhor goleiro entre os times. Você tem o Keynes, né? Você tem o Mises. O Mises era não existente na cabeça das pessoas, muito poucas pessoas conheciam em 2006, 2007, quando eu fundei o Instituto Mises Brasil. E, portanto, a gente tem no gol a gente tem um goleiro que, embora hoje seja percebido como talvez de patamar equivalente aos demais, na época não era. Então, e a defesa? A defesa a gente sempre foi pior, porque a defesa representa aqueles acadêmicos que estão traduzindo essas ideias da doutrina original para a realidade do país hoje. Então são os PhDs, os nossos professores, e em termos de números, né, nós sempre tivemos uma deficiência, e a esquerda, o socialismo sempre teve hegemonia, né, agora está saindo de hegemonia para uma dominância apenas, ou seja, caiu de grau, né, essa hegemonia que eles antes tinham na academia. Mas ainda assim, a defesa do time socialista é a melhor defesa. E o meio de campo? O meio de campo são os integrantes da cultura como um todo, né? Os escritores, os comediantes, os artistas e jornalistas. São os intelectuais em geral que fazem essa parcela principal de um time de futebol, que é o meio de campo. Se você não tem meio de campo, você não é capaz de ganhar uma partida. E o atacante, né, são os políticos, né, que estão esperando o resto do time preparar a jogada e eles costumam colocar para o gol. No meio de campo, voltando para o meio de campo, nós não tínhamos o meio de campo, não tínhamos artistas e escritores, intelectuais, há meros, 10 anos atrás que faziam parte desse time, ou eram pouco relevantes. Enquanto isso, o Chico Buarque fazia dribles geniais no time marxista e deixava o nosso time lá tomando goleadas. Mas isso vem mudando lentamente, ou seja, a gente vem construindo um time pouco a pouco, e até porque a cultura não é algo que se muda do dia para a noite, é um joguinho de formiguinha, né, que você vai desenvolvendo e depende de essas ideias serem disseminadas em pessoas que se tornam cientes delas, depois apaixonados por elas e decidem contribuir com essas ideias na sociedade. Então esse processo agora está chegando a uma maturação tal que nós estamos subindo na tabela, tanto o time ultraliberal quanto o time conservador estão subindo na tabela, estão tendo bons desempenhos e atraindo uma torcida animada aos gritos de imposto é roubo e menos Marx, mais Mises, e o Olavo tem razão, né, no caso da torcida conservadora, e isso é uma dinâmica que o Brasil nunca teve, essa é a verdade. Nunca houve esse tipo de campeonato de futebol no Brasil, de campeonato de ideias nesse caso, no Brasil. É uma novidade e tomou
quase todo mundo de surpresa. O presidente Jair Bolsonaro conseguiu congregar essas duas forças, representar essas duas forças, e agora está fazendo um governo baseado em grande medida nessas ideias, né? Ideias de conservadorismo britânico, do liberalismo, que estão representadas aí nos seus ministérios, e no caso do ultraliberalismo você tem o Paulo Guedes. Essa é uma união que está aí agora, vai começar a governar o Brasil. Não é uma união abrangente para sempre, né? São doutrinas bastante diferentes. Não existiu no Brasil o fusionismo, né, que existiu, houve uma tentativa nos Estados Unidos na década de 50 de fazer a fusão entre ideias libertárias, né, liberais, radicais lá, e conservadoras, que não vingou. E aqui também não vai vingar. Essas alianças, quando ocorrem, existem pontualmente por causa de interesses comuns naquele momento, para certos assuntos específicos. No caso, você está vendo uma aliança para governar, né? Então, mas isso não quer dizer que essas duas doutrinas, que têm muito em comum, mas também tem muito de divergências entre elas, que elas possam ter uma associação perene. Eu não acho que isso seja possível, mas, enquanto isso, existe uma promissora aliança pontual, específica, com tempo definido, que é o mandato do presidente, para governar o Brasil, e eu estou muito esperançoso que isso dê certo. Vamos torcer para isso correr bem, porque o Brasil merece. Muito boa tarde e nos vemos na semana que vem.